Olá, meu nome é Rafael Sanino Marcondes, eu sou aluno do MBA em Gestão Industrial da Fundação Getúlio Vargas, Unidade Taubaté, e a pedido do professor Cristóvão Pereira, que nos ministrou a matéria de análise de projetos de investimentos, eu vou falar um pouco para vocês a respeito do livro Os Axiomas de Zurique, um livro escrito por Max Gunter. Bom, do que se trata esse livro? Basicamente é um livro de aconselhamento financeiro. Assim como diversos outros livros relacionados com esse tema, esse livro ele não tem uma fórmula básica do que fazer com o seu dinheiro ou onde investir o seu dinheiro para que você tenha um maior retorno. Na realidade, esse livro aborda comportamentos. Comportamentos que as pessoas precisam ter e conhecer para poder aplicar melhor o seu dinheiro e ter o retorno esperado. Agora, qual é a grande diferença entre esse livro e vários outros livros que estão disponíveis no mercado? A exemplo, por exemplo, de Pai Rico, Pai Pobre e Independência Financeira, ambos do autor Robert Kiyosaki. Bom, o grande diferencial desse livro é que ele trata investimentos em mercado de ações como especulação financeira, como um jogo. Os outros livros não falam abertamente sobre isso, falam que o investimento, na realidade, se você conhece o investimento, se você consegue mapear todos os riscos que você está correndo, na realidade são investimentos que podem ser seguros e os riscos podem ser mitigados. Porém, o que a gente vê nos axiomas de Zurique é justamente o oposto, que na verdade a gente precisa correr alguns riscos, a gente tem que estar obviamente ciente desses riscos, mas o risco faz parte do investimento e o investimento é sim tratado como uma fonte de especulação. Bom, como que esse livro está estruturado? Na realidade, como eu falei, ele aborda comportamentos, né? E esses comportamentos no livro são chamados de axiomas, que foram como regras definidas por um grupo de investidores suíços, inclusive um deles, pai de Max Gunter, onde eles abordaram 12 axiomas maiores, ou seja, 12 regras principais de comportamento que a gente deveria seguir, né? Além de 16 axiomas menores. Os axiomas menores, na realidade, são derivações dos axiomas maiores. Então eu vou explorar aqui um pouquinho agora a respeito desses 12 axiomas maiores. Bom, o primeiro deles é o que falam do risco. E ele diz o seguinte, que preocupação não é sinal de doença, preocupação é sinal de saúde. Se nós, ao lidarmos com o nosso dinheiro, não temos preocupações suficientes, isso quer dizer que não estamos correndo risco suficiente para ter o retorno esperado. O risco faz parte da especulação, do investimento, e a gente tem que saber conviver com o risco. Tá? Bom, o segundo axioma é o axioma que fala sobre a ganância. E o que diz esse axioma? Ele faz um paralelo com os jogos, por exemplo, roleta, como por exemplo, pôquer, onde diz o seguinte, a gente precisa realizar nosso lucro sempre cedo demais. O que isso quer dizer? Quando a gente está numa mesa apostando alguma coisa, qual que é a tendência natural do ser humano? É ser ganancioso. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente pega esse dinheiro que a gente ganhou e acaba gerando um ciclo de novos investimentos para tentar cada vez mais ganhar mais dinheiro. Como acontece numa mesa, numa roleta, por exemplo, quando a gente ganha uma coisa, a gente vai lá e aposta um pouco mais e qual que é o resultado no final? Todo aquele dinheiro que a gente ganhou inicialmente, a gente acaba perdendo e na maioria das vezes acaba perdendo um pouco mais. Então o que o primeiro axioma nos ensina é justamente saber sair no momento exato. Se a gente realiza um ganho, a gente sai e procura um novo investimento. Bom, o terceiro axioma é o que está relacionado com a esperança. O que diz esse axioma? Ele diz o seguinte, se o barco está afundando, não adianta a gente rezar, a gente simplesmente precisa abandonar o barco, ou seja, não criar uma espécie de raiz
nesse investimento. Se a gente percebe que o investimento não está gerando o fruto necessário, a gente tem que sair o quanto antes, né? Uma ação prática, inclusive, que é comentada no livro, é a questão do stop loss, ou seja, no momento que a gente está aplicando em uma determinada ação, a gente pode colocar um limite de perda aceitável, como por exemplo 10% do valor daquela ação, que automaticamente no momento em que se essa ação estiver em processo de queda, ou seja, desvalorização, se ela atingir uma determinada porcentagem, automaticamente essa ação é vendida. Para quê? Para que a gente realize aquela perda, porém minimize perda, não tenha perda novamente. Bom, o quarto axioma é um axioma que fala das previsões, né? Assim como para os leigos ou para quem tem mais experiência no mercado de ações, não é possível prever o futuro com qualquer tipo de certeza, né? A incerteza ela faz parte de qualquer tipo de previsão. Então, o que o axioma nos ensina é não confiar em previsões para tornar isso como base dos nossos investimentos. Bom, o quinto axioma é o axioma dos padrões. Ele diz o seguinte: não tente enxergar ordem onde não existe. O que isso quer dizer? Não é porque a gente está enxergando uma determinada tendência, tanto de queda quanto de alta ou estabilização, que aquela tendência é uma coisa lógica e que vai prosseguir, né? A gente tem que evitar justamente achar que a gente está enxergando qualquer tipo de lógica durante um prazo de um investimento. Bom, o sexto axioma é o axioma da mobilidade. O que ele diz? Até fazendo um paralelo com o axioma da esperança, ele diz que a gente não pode criar raízes. O que isso significa? Que se a gente investiu em alguma coisa e perdeu, a gente não tem que continuar nessa mesma coisa, criando uma espécie de raiz ou vínculo, achando que a gente tem algum tipo de obrigação, continuando a investir nisso. A gente tem que estar sempre disposto a mudar os investimentos e, obviamente, mudar para aquilo que a gente acredita que tenha uma maior possibilidade de retorno. Bom, o sétimo axioma ele está relacionado com a intuição. É o axioma da intuição, diz que a gente só deve confiar numa intuição se ela puder ser explicada. Ou seja, se for só uma intuição sem base científica ou sem base de informação nenhuma, ela não serve para nada e não deve servir como base para os nossos investimentos. Ou seja, a gente só acreditaria numa intuição ou num palpite se a gente realmente tiver dados que comprovem que aquele palpite pode estar certo. Bom, o oitavo axioma é o axioma da religião e do ocultismo. Assim como esse da intuição, ele diz o seguinte: a religião e qualquer outra crença, ocultismo, paranormalidade, tem que ser totalmente separado da questão de investimento. Se a gente pretende investir, questão de religião, questão do que a gente acredita como algo paranormal ou com algum tipo de palpite de sorte, tem que ser desconsiderado, não pode ser levado em conta no momento de a gente escolher um investimento. Bom, o nono axioma é a respeito do otimismo e do pessimismo. O que ele diz? O otimismo e o pessimismo têm que andar juntos na hora da gente fazer um investimento. A gente tem que ser otimista a ponto de esperar que aquele investimento vai ter o retorno que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a visão do pessimista e saber, a gente tem que estar preparado para que o pior aconteça. Ou seja, a gente espera sempre o melhor, porém está sempre preparado para o pior. Tá? Bom, o décimo axioma é o axioma do consenso, onde ele fala da opinião da maioria e que é até um conselho que pode parecer um pouco fora dos padrões, fora daquilo que a gente considera como normal, mas esse conselho diz o seguinte: não devemos seguir a maioria. Provavelmente os conselhos que a gente ouve da maioria, a opinião da maioria, provavelmente estará errada.
E qual é a razão que ele usa para justificar isso? O fato é o seguinte: se a maioria das pessoas que investem na Bolsa de Valores realmente, se as ações que elas tomam realmente são aquilo que de fato é o melhor ou é a previsão de se realizar ganhos, se isso realmente fosse verdade, a maioria das pessoas que investem na Bolsa seriam ricas. E a gente sabe que isso não é uma realidade. Então esse é o argumento de Max Gunther para esse 10º axioma, o axioma do consenso. Bom, o 11º é o que fala da teimosia. Ele até também remete um pouco ao axioma da esperança e diz o seguinte: se não deu certo da primeira vez, não vai dar certo, a gente tem que desistir. O que isso quer dizer? Que não adianta de repente eu decidi fazer um investimento por ter uma série de informações que me levam a acreditar que aquele investimento vai ter um bom retorno, e não é porque ele não teve esse retorno que eu tenho que continuar acreditando naquilo que eu acreditava e continuar investindo. De repente isso pode ser uma persistência em um erro, né? Então isso é o que diz o 11º e penúltimo axioma, o axioma da teimosia. Bom, o último axioma é o axioma do planejamento. E o que ele diz? A gente precisa se planejar financeiramente e em qualquer outras áreas onde a gente estiver atuando, porém não devemos acreditar, ou não seria nem acreditar, mas na realidade não levar muito a sério os planejamentos de longo prazo. Quer dizer, a gente não sabe qual vai ser realmente a realidade no mercado daqui 2, 4, 5, 10 ou 20 anos, né? Então não adianta a gente fazer um planejamento agora dizendo quanto a gente espera ter de retorno ou o que a gente espera ter em ações daqui 15, 20 anos, se a gente realmente não tem essa questão da previsibilidade. A gente não sabe como vai estar o mercado no futuro, o que vai estar acontecendo de verdade. Então é importante planejar, sim, porém com foco no curto prazo e sem se deixar levar pelo planejamento de longo prazo. Bom, basicamente esses são os 12 comportamentos ou 12 axiomas, tá? Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês, ok? E uma última mensagem que eu queria deixar é a seguinte: realmente esse livro ele tem um conteúdo muito bom, eu realmente indico para quem estiver pensando, quem já faz investimentos regularmente ou quem estiver pensando em entrar para a área de investimentos, porque ele realmente traz algumas ideias inovadoras que faz a gente realmente refletir a respeito do mercado de ações. Muito obrigado e até mais.